Pra gente começar a pauta, tem um levantamento aqui do Gato Mestre do GE, que é meio bizarro e mostra que o Flamengo vai galgando cada vez mais um distanciamento perante os seus rivais, tá? O Flamengo lidera em vitórias no Brasileirão desde 2003 e encosta em pontos no São Paulo. Pois é, geração Z, pra você que tava com a internet desligada, que não procura as coisas direito no YouTube, o São Paulo até 2010 mandou e desmandou no futebol brasileiro, né, Tiagão? Se eu posso dizer assim, né? O único time tricampeão brasileiro seguido, campeão da Libertadores 3 vezes, campeão mundial 3 vezes, e o São Paulo era dono simplesmente do formato pontos corridos, né? Desde que o Brasileirão saiu do formato mata-mata para pontos corridos, o São Paulo sempre liderou as estatísticas de pontos, de vitórias e tudo mais, mas o Mengão encostou. Tem uma matéria aqui que completa do GE, né? Que diz assim, ó: o Flamengo encerrou o Campeonato Brasileiro na liderança de times com mais vitórias na era de pontos corridos. O campeão brasileiro de 2025 venceram 23 jogos neste Brasileirão. Cara, de 38 rodadas, os caras venceram 23. Número suficiente para ficar com um a mais do que o São Paulo, que venceu 14 partidas na competição. O rubro-negro havia empatado com o Tricolor em outubro, mas terminou o torneio com uma vitória a mais na soma desde 2003. De 397 a 396 vitórias. A definição ficou para a última rodada, com o empate do Flamengo em 3-3 com o Mirassol. Já o São Paulo foi derrotado pelo Vitória. O rubro-negro confirmou a posição. Tem até um gráfico aqui ilustrando muito bem, né, essa questão dos anos. Aí você vê, né, Thiago? Um detalhe aí, Léo. Oi, diga. Um detalhe, hein? São Paulo tem muito menos tempo do que o Flamengo. O Flamengo já passou do seu centenário aí. Então o São Paulo liderou muito, embora ali naquele período ali de 2005 a 2008, né? E iniciou ali, fez aquela tríplice, aqueles 3 anos consecutivos como campeão brasileiro, e ali o São Paulo deu aquele boom, mas sempre esteve ali nas cabeças. Mas vale ressaltar que o São Paulo até ontem, né, digamos assim, realmente era o maior nessa questão de pontos corridos. E vale ressaltar também que o São Paulo, ainda assim, quem tem mais tem 3. São Paulo nunca foi ao Japão e voltou de mãos vazias. Isso é bom frisar. Exatamente, Thiagão. Mas assim, cara, é importante a gente ver esse gráfico aqui, né? Que mostra o São Paulo, que foi por muitos anos dentro desse formato de pontos corridos, sempre muito competitivo, né? O Flamengo tem uma vitória a mais, 397 contra 396. O Palmeiras está logo atrás com 374 e vem o Inter com 368, tá? Então, assim, mostra que a gente entende que o futebol tem um novo recorte a partir da era pós-pandemia, principalmente, com investimentos no Palmeiras, com investimentos gigantescos no Flamengo, e mostra uma disparidade. Eu acho que se a gente tiver um novo levantamento daqui a 10 anos, Thiago, a chance da gente ver Flamengo e Palmeiras numa outra prateleira e os demais é grande, né? Só para pontuar, o São Paulo ainda segue como recordista de pontos, tá? O São Paulo tem 1.434 pontos contra 1.428 pontos. Provavelmente, se o Flamengo continuar com esses super times, né, deve passar o São Paulo no próximo ano. Já passou em número de vitórias e deve também passar em número de pontos conquistados desde 2003. Tá aí, né, uma estatística importante para elucidar todo esse processo de reorganização. Nesse fim de semana, Thiagão, eu vi um documentário que eu vou inclusive, te encaminhar, que eu acho que é interessante você assistir também, que fala sobre a reconstrução do Flamengo no Globoplay, tá? Eles entrevistaram todos os membros da Chapa Azul, tá? Desde da era Bandeira de Melo, por que o Bandeira de Melo foi escolhido. Então, entrevistaram o Valim, o Bandeira, o Landim e agora o BAP. E é interessante que os caras que reconstruíram, que deram basta naquela situação do Flamengo, que devia até as calças, eles trocaram cadeira entre eles. Não à toa o Flamengo, desde que o Bandeira entrou, manteve, né, essa constância e elevou ano após ano o número de superávit, o número de arrecadação e também os números de títulos. Então vale muito a pena para você que tá ouvindo a gente aí, vendo esse corte. Assiste, cara. Assiste que você vai entender um pouco do processo de reconstrução e de que tiveram que fechar a torneira, né, Thiagão? Vale lembrar que uma das primeiras ações do Bandeira, quando ele assume, foi conversar com o Wagner Love e falar, cara, não tenho condição de ficar com você.
E ele era ídolo na época do Flamengo, tinha acabado, né? Acabado não, já tinha ganhado em 2009 o Campeonato Brasileiro, mas vinha ano após ano, cada vez mais pegando esse lado do torcedor, essa idolatria. É interessante demais a gente ver isso, né, cara? Cara, e bem citado, eu ia trazer agora esse ponto do Wagner Love, que formava até então o Império do Amor, né? O ataque. Mas gente competente, gente que se preocupa com o clube, que foi visionário, estava mais preocupado, que é o que deve ser, com a instituição, do que somente com angariar votos ou ficar bem com a torcida. Então, e aí, felizmente ou infelizmente para as demais torcidas, é importante dizer isso aqui, cara. É duro ouvir, às vezes são coisas que a gente não quer ouvir, mas é necessário. Tanto Flamengo quanto Palmeiras, ali na questão da reconstrução, todos os dirigentes estavam visando a instituição e não somente cargos públicos, políticos e afins. Então, vale aí a recomendação, belíssima recomendação de documentário, Léo. Exato. Depois, na retrospectiva do ano aí, que a gente vai fazer aquele especial, Thiagão, a gente vai trazer alguns trechos desse documentário. Eu acho muito bom a galera entender, porque não é por acaso, cara. Nada é por acaso. O Palmeiras foi um processo de reconstrução vindo de um cara, que é o Paulo Nobre, que injetou quase 300 milhões do dinheiro dele próprio no Palmeiras. Já o Flamengo foi um grupo de pessoas ali, e se o São Paulo quiser fazer isso, se o Corinthians quiser fazer isso sem virar SAF, é possível. O Rodrigo Capello, inclusive, veio aqui, falou muito sobre isso, mas precisa fechar a torneira, precisa entender, falar com alguns jogadores que recebem muito, que não tem condição, né? Do Corinthians manter Memphis Depay, do São Paulo manter Lucas e Oscar, não tem condição, não dá. Se quiser reconstruir, ou reduz o salário desses caras, ou fala, cara, muito obrigado pelos serviços, mas eu não tenho como te pagar.